Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com meu amigo divertido, Alessandro Escapol. Oi, Ale. Tudo bem? Bem, muito bem. Aliás, sua conexão tá boa hoje, viu? Parece que tá aqui no meu lado. É, que eu estou hoje no meio da natureza de novo. Mais uma vez o Ale nessa versão bucólica dele. Bucólico, eu tô quase fazendo uma camponesa, colhendo goiabas. Muito bem, Ale, hoje a gente vai falar de um tema que ele é muito presente na vida das pessoas, que é o sofrimento. Vamos tentar entender um pouquinho a causa do sofrimento? Vamos. Vamos lá então, Ale. Alessandro Escapol. Eu tremo, vai. Você sofre, Ale? Claro, muito. Eu sou pisciano. Eu sou pisciano, sofro muito. Ale, deixa eu falar qual foi seu maior sofrimento até hoje? Em que área? Meu maior sofrimento? Ai, gente, eu fico me expondo aqui, viu? É uma coisa, né? Meu maior sofrimento foi na área amorosa, vida amorosa. Ok, nos relacionamentos, então, relacionamentos, né? Tá, então vamos lá. Aqui talvez boa parte do público nosso vai se identificar com isso, né? Uhum. Tá, Ale, vamos lá então. Eu já... Lembra quando que eu já expliquei que nós somos um conjunto de ideias e a gente vem para cá para manifestar esse conjunto de ideias? Sim. Então vamos lá. Vamos tentar explicar o sofrimento. Ele tem tudo a ver com isso aí, ó. Quando a gente está lá, no outro lado, se preparando para vir para a Terra, para a nossa experiência na terceira dimensão, nessa linha do tempo, a gente escolhe ideias, certo? Conjunto de ideias, tá? E a gente traz esse conjunto de ideias para a gente começar a manifestar. Só que ao invés de ideias, vamos trocar a palavra ideias por informações. Tudo bem. Ok? Então, além das ideias que você trouxe, que você escolheu, você também tem as ideias de outras vidas, né? Esse conjunto de informações de outras vidas que também estão no seu campo vibracional. Que pode influenciar essa vida. Para isso a gente pode dar o nome de karma ou dharma, dependendo das informações. Então você é um pacotinho informacional lá, ok? Tchau. Começando a vida. O pequeno Ale, ao abrir os olhos na maternidade, né, e dar a sua primeira respiração, naquele exato momento ele já começa a ser bombardeado por outras ideias, por outras informações que não são aquelas que estavam dentro dele. Né? Então, o que acontece? Você começa a adquirir novas informações. Até o ponto que as suas informações originais, que você trouxe para cá, elas não têm mais espaço para a sua vida. E aí começa o sofrimento. O sofrimento é quando a gente esquece a nossa essência. E por que o sofrimento existe? O sofrimento existe para nos colocar de volta no caminho, para a gente poder olhar qual a nossa ideia original. Uma pessoa que está doente, sofre, olha que demais isso. O sofrimento faz o quê? Causa uma mudança nela. Essa mudança faz com que ela olhe para quê? Para as ideias originais, para aquele conjunto de informações que ela trouxe. Olha o papel do sofrimento, que é importante. Na programação neurolinguística, a gente aprende que a tristeza, porque a tristeza é uma das 4 emoções básicas da PNL, né?
Tem o medo, a tristeza, a alegria. Então, a tristeza ela tem uma função que é a sentir dor, para que a dor me atente para algum fato. Então, por exemplo, você está com dor de dente, você vai no dentista. A dor serve para mostrar para você que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que não está bem no seu organismo. A dor emocional serve para mostrar que tem alguma coisa errada, que você tem que olhar para aquilo. Então a PNL ela encara a tristeza como uma dor que vem para que você olhe para aquilo que não está bem. Então tem tudo a ver com o que você está falando, porque o sofrimento vai levar a gente de volta para o caminho. Se eu não sentir a dor, né, se eu não sentir o sofrimento, eu não vou questionar o que eu estou vivendo, qual é o meu caminho e qual é o gap entre uma coisa e outra, né? Exatamente. Né? Porque assim, o sofrimento ele faz a gente olhar para dentro da gente e descobrir até novas opções, a recriar algo do nada, né? Porque tudo isso, Ale, tudo isso daí, ele acaba desembocando num único lugar, né? Existe sempre um gatilho. O lugar comum é o gatilho. Né? A pessoa começa a sofrer quando ela começa também a se comparar. Sem dúvida. Então, olha só, a pessoa vem vindo, ela faz determinadas coisas. Por exemplo, a pessoa tem um trabalho, e o trabalho dela, ela gostou do trabalho dela, ela ama o que faz, só que ela fica se comparando com a amiga dela que talvez faça algo um pouco diferente do que ela faz, só que está ganhando muito dinheiro. Né? Aí começa o sofrimento, quando ela se compara, né? A comparação faz com que ela traga as informações que não são delas, se entendeu? Para o campo vibracional dela, fazendo com que a ideia original dela passa a não existir mais, passa a não influenciar nessa existência. Ela tenta imitar aquela pessoa que está ganhando dinheiro, fazendo outra coisa por causa do dinheiro, e ela sai do fluxo da vida dela. Né? Ela pode vir até ganhar dinheiro, mas a chance dela sofrer é grande. Aí depois vai entrar o sofrimento como uma moeda de troca para você voltar ao seu caminho da felicidade, que é a sua ideia original, que é aquelas informações que você trouxe. Então, assim, repare bem, quando você se compara, começa a sofrer. Não tenha dúvida, porque a gente sempre vai ter uma pessoa, né, mais rica que a gente, com o pipi maior que o nosso. Isso aí. Sempre vai ter, gente. Não dá pra você ficar comparando, porque sempre vai ter um mais rico, um mais bonito, um mais bem-sucedido e outra. Hoje em dia, a gente compara com uma realidade que a gente fantasia, né? Porque a realidade da rede social, que é uma realidade que não é realidade, é um pedaço da verdade da vida da pessoa. Então, você olha pro outro e se compara com alguém que mostra só um lado perfeito da vida ali na rede social. Ou seja, olha que sofrimento, né? Porque você não está sabendo o que acontece na vida da pessoa, você está se comparando com uma realidade idealizada, ou com uma fantasia de realidade. Ou seja, é surreal, você vai sofrer mesmo, não tem jeito. Então, mas olha só que coisa demoníaca até falando, né? Que é as redes sociais. Elas estão bombardeando a gente com informação o tempo todo, de achando, tá vendo? Aquele ali é melhor que você. Aquela moça, olha o namorado que ela tem. Você não tem nenhum namorado. Aquela lá chove homem pra ela. Pra você não tem ninguém. Fica comparando, entendeu? Isso vai minando a sua autoconfiança, a sua luz interna. Vai apagando o seu brilho. Né? Porque ali, todas essas informações que estão no nosso campo vibracional, né, e criam a nossa realidade, lembra? Sempre que eu falo, é informação que gera vibração, que gera energia, que no final nos dá matéria. Essas informações, se a gente não anda na direção delas, ou seja, não entra em ressonância com elas, a gente não volta no caminho da felicidade. A gente não volta
a trilhar a própria estrada do nosso propósito. Por que tanta gente pergunta que não sabe o que faz da vida, que não achou o propósito? Porque elas estão vivendo as informações de outras pessoas, as informações as ideias que a mídia passou para ela, que o vizinho passou para ela, que o amigo do lado passou para ela. Olha que demais essa descoberta. Os pais, muitas vezes, a família, marido... todo mundo espera alguma coisa de você do ponto de vista dele, né? Agora tem que ver do seu ponto de vista, o que você quer. Porque, né, o que eu vejo de gente fazendo faculdade porque o pai... Tipo, eu vou fazer medicina porque meu pai é médico, vou fazer... Né? Tipo, isso não... Gente, não vai ter motivação nunca na vida, porque você está fazendo uma coisa que não é sua. Agora imagina só o artista ali, que ele tem um conjunto de informações, uma ideia voltada a toda a criatividade, e chega o pai, obriga ele a fazer direito. Morre. Agora, cada ouvinte faça um exercício de olhar para a sua vida e perceber o quanto vocês já abandonaram da sua ideia original. Você mesmo, Ale. Pensa bem do Ale, o Ale criança. O Ale criança estava mais perto da concepção da ideia original. Lembra de tudo que aconteceu com você na infância, na adolescência, como que você foi tirando você do caminho? A minha história de estudo é o que você acabou de falar, né? Porque eu tinha mais de 20 anos, né? Sorocaba não tinha muitas opções. Então tinha direito, medicina, engenharia e administração. Era isso que a gente tinha de opção. E eu não podia estudar fora. Eu não tinha condição financeira para isso. Eu já trabalhava na empresa da família, não podia largar. Daí eu lembro que minha mãe falou para mim, vai fazer o vestibular da FAD, né, de direito. Eu falei pra ela, mãe, mas não tem nada a ver comigo, né? Tipo, eu quero falar, eu quero fazer alguma coisa na área de comunicação, né? Eu sempre gostei dessa coisa de me comunicar e tal, de pessoas, né? Aí eu falei, tá bom, vou, né? Fui fazer a inscrição pro vestibular, gente. Cheguei na faculdade, não podia entrar de bermuda, eu estava de bermuda para poder fazer a inscrição. Eu não sabia que num lugar você não podia entrar de bermuda. Aí tinha um menino saindo da sala, eu falei pra ele, você me empresta sua calça, pelo amor de Deus, pra eu poder entrar? Nós trocamos na porta da faculdade, ele me emprestou a calça dele, eu emprestei a bermuda dele, entrei pra fazer inscrição pro vestibular. Fui o último a fazer a inscrição pro vestibular, e os 2 dias de prova eu fui o primeiro a entregar a prova. Achando, né, falei, tô livre disso. Quando fui ver a lista, tinha passado. E eu fiz uma faculdade de Direito. Gente, eu chegava na sala de aula, as pessoas se matavam, porque eu já trabalhava, né, com contratação de gente, essas coisas, e eu ia distribuindo o currículo para a sala inteira e falava, me ajuda a avaliar isso aqui, e não sei o que. Era uma festa, né? Eu fazia faculdade de macacão, eu tinha uma jardineira que tinha muitos bolsos, e ali eu colocava todas as colas, porque eu não estudava nada daquilo. Então, assim, eu ia bem porque eu colava muito, e porque eu tenho uma facilidade de compreender as coisas e tal, eu tenho uma certa facilidade, e eu ia bem na faculdade. Mas o dia que eu me formei foi uma libertação tão grande na minha vida. Eu lembro que eu botei fogo nos códigos. Eu falei, eu nunca mais quero abrir um código civil na minha vida. E aí fui caminhando cada vez mais pro lado de ser um empresário, e eu só fui me ferrando. Quando eu assumi minha vida, eu falei, não, o que eu gosto de fazer mesmo é me comunicar, é trabalhar com as pessoas, é ensinar as pessoas, é ajudar as pessoas. Acabou, minha vida começou a fluir de uma forma assim muito natural. Então, que coisa, né? Mas ainda você conseguiu ver isso a tempo, né? Com ver quase isso 50, a tempo. Mas ver isso a tempo. Não, a idade tanto não importa muito. É tempo aqui de repente ficar doente, de haver um ponto de estrangulamento maior, entendeu? De você perder alguém querido, né? Todos esses pontos que eu acabei de falar fazem com que você olhe para a sua ideia original. Sim. Né? A ideia original. Outras vezes nós temos né? Até a gente desenvolve uma profissão. Olha o meu caso, por exemplo, né? Eu sempre trabalhei com música, com áudio, com gravação, sempre adorei mídia, sempre trabalhei ligado às artes visuais, tudo, né? De repente, tudo que eu aprendi,
nessa parte musical, na verdade eu tinha que usar para outra coisa. Sim. Né? Que era a minha ideia original era essa. Entendeu? Trabalhar com cura, trabalhar com desenvolvimento pessoal, de acordar as pessoas, né? Mas para isso eu tive que passar por sofrimento, tive que passar por um monte de coisa, né? Mas a humanidade nesse momento não precisa disso, né? Não precisa mesmo. Não precisa. Existe muita gente acordando todo mundo. O Ondas está acordando, tem outros podcasts também que estão falando a mesma coisa, tem muita gente boa na internet também falando muita coisa, né? O próprio YouTube tem muita ferramenta boa ajudando as pessoas a acordar. Uhum. Hoje em dia só não acorda quem não quer. Boa e gratuita, né? A gente, quando tinha que estudar, eu lembro os primeiros cursos que eu fiz nessa área de desenvolvimento humano, a gente viajava, Marcelo, tipo, o primeiro curso que eu fiz, eu fui até São José dos Campos para ficar num hotel para poder fazer o curso, foi caríssimo. O acesso às informações era muito restrito, né? Eu sempre gostei de estudar muito. Hoje em dia, se você abrir o Facebook, o YouTube, você tem conteúdo de qualidade para a vida inteira e não deu conta de assistir tudo ainda. Então, ou seja, o acesso está muito maior, né? Agora você imagina só, Lê. Olha que coisa interessante isso que eu vou falar. Hoje, quer ver um exemplo simples? Você pega o aplicativo do Ondas. Olha a quantidade de conteúdo, tudo gratuito que está lá. Que ferramenta maravilhosa. Imagine isso há 20, 30 anos atrás. Era inconcebível, né? Exatamente. E hoje, então, na palma da sua mão, você tem tudo, né? E como tem Ondas, tem outros também, né? Tem um aplicativo muito bom, só que é pago, chamado... É uma espécie de Netflix, mas só de assuntos voltados à expansão da consciência. Chama Gaia. Procurem aí. É muito, mas muito bom. É bom muito mesmo. Muito bom, muito bom. É uma verdadeira Netflix da iluminação. Exato. É sensacional, Gaia. É muito legal. Bom, Ale, olha só, Ale. Então, assim, nós estamos hoje falando da nossa ideia original, né? O porquê que a gente está nesse planeta, o que a gente trouxe para isso. Por exemplo, o Ale Escapol. Você mesmo falou, eu sou um cara de comunicação. Você veio brilhar nessa área de comunicação. Entendeu? Só que, né? Olha só que demais isso, né? Só que você é o cara que tá para revolucionar a comunicação. Quando você entender isso, se entendeu? Você vai estar usando todo o seu potencial que você trouxe ao chegar aqui. Exatamente. E eu percebo que flui. Quando eu faço alguma coisa nesse sentido, a coisa flui muito rápido, muito fácil. A coisa vai acontecendo de uma forma, gente. Né? Eu comecei a fazer umas lives no meu Instagram e tal. Tipo, semana passada eu fiz uma, deu 500 pessoas assistindo. Eu falei, gente, mas como pode? Tipo, nem eu sabia que 500 pessoas sabem quem eu sou na vida. E a coisa vai fluindo de uma forma... Só que eu demorei pra chegar nesse ponto. Porque lembra, Marcelo, quando eu conheci você... Conheci não, né? Quando a gente se encontrou nessa... Sim, reencontrou. Reencontrou do desenvolvimento. Eu falava pra você, eu queria informação do Silvio Santos, de grandes comunicadores. Mas, na verdade, eu queria pra comunicação tradicional. Eu trabalhava na rádio, na época, no jornal, na TV, enfim. Mas aquilo não encaixava. Vinha, mas não encaixava. Vinha, mas não encaixava. E depois... Conforme eu fui insistindo, a coisa foi, né, o podcast hoje nosso atinge muito mais gente do que o programa da rádio que eu fazia. Assim. Pois é. Mas então, né? Por isso que eu falo que você tem que revolucionar, entendeu? É o seu caminho. O seu caminho é a revolução da comunicação. Então, quanto mais você for ousado nisso, mais os benefícios você vai colher. Né? Você não pode se limitar ao tradicional. Não que você, num futuro, uma mídia pode chegar e falar, eu gosto do Ale, o Ale tem uma vibe legal, né? E a mídia convencional pode vir atrás de você para te dar um programa, entendeu? Pode vir atrás do próprio formato do programa do Ondas e fazer algo com o programa do Ondas, entendeu? Não é que a gente não cabe em outras mídias,
entendeu? Mas a forma que a gente trabalha e que você deve se focar cada vez mais é em revolucionar a comunicação, porque é nisso que está todo o seu potencial. A mensagem para você talvez seja até menos importante do que a forma que você passa ela, porque o seu talento está na forma de passar a mensagem. Olha que demais. É verdade, é bem isso mesmo. Olha que demais isso. E, gente, esse é o papel do Ondas. Aliás, esse é o papel, né, quando que eu faço um atendimento, é o papel que eu busco. Eu olho para aquilo que a pessoa trouxe nela de outra vida, que trouxe nela lá do conjunto de ideias iniciais e tem potencial para florescer aqui. E a pessoa não está olhando isso. Quando a gente olha esse conjunto de ideias originais através da radiônica, de um estudo mais aprofundado que a gente faz, né? Quando que eu faço, por exemplo, no atendimento, a gente consegue encontrar essas marcas, a gente consegue ver aquele caminho que você está trazendo para expandir aqui, né? Inclusive ver o quanto você está fora dessa vibração, né? O quanto de informação que você anexou da sua ideia original. Aí você entende a causa do seu sofrimento, aí você entende por que você tem problema de prosperidade, entende por que você está com problema no relacionamento. Simples assim. Aí é só agir, né? Depois de tomar consciência, é só agir. Pronto. Exatamente, né? A gente tem ferramentas, né, que a gente ajuda, né, como por exemplo as frequências, a ressonância, mas isso são as ferramentas, né? Mas o principal é a mudança da percepção da pessoa, quando a pessoa entende e passa a andar numa outra direção. As ferramentas ajudam, mas a pessoa precisa desse estalo. Exatamente, e daí a coisa começa a fluir com muito mais facilidade. Ale, como que você está com pressa hoje? O programa é curtinho, termina aqui. Você que quer entender um pouquinho mais da sua vida, entender qual é o seu conjunto inicial das vibrações, entender melhor como está a sua vida vibracionalmente, quais informações você trouxe, meu WhatsApp é 15 99108 5508. Aliás, vou repetir devagar, porque eu levei uma bronca de um ouvinte que falou que eu falo muito rápido. Meu WhatsApp é 15 99108 5508. E se você quer mapas numerológicos, fala com esse amiguinho meu aí do lado. Entre em contato comigo através do WhatsApp 15 98188 2802. Quero mandar um recado pro Boninho, dizer que o Faustão tá terminando o contrato dele com a Globo. Quem sabe me contratar Boninho para substituí-lo. E também para vocês conhecerem meu Instagram, Ale Escapol, Instagram do Ondas, Ondas de Possibilidades _ Gente, faz essa mensagem chegar no Boninho. Gente, vou pedir algo agora para os ouvintes do Ondas de Possibilidades. Sigam o Professor Quântico, @Professor Quântico no Instagram. Divulguem essa série animada. Façam chegar na Netflix e na Amazon Prime. Ajuda a gente. Muito bem. Valeu, Ale. Até semana que vem. Até, um abraço. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol.